Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de arte, só que hoje nós vamos usar o livro. Tá? O livro, dessa primeira etapa, né, ele está no caderno 1 junto com os outros, tá? Igual ao ano passado. Então, na unidade 1, nós vamos estudar sobre influência europeia nas artes do Brasil no século XIX. Vocês já devem ter estudado isso em história, tenho quase certeza. Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, né, antes deles colonizarem, já haviam habitantes aqui, né? E esses habitantes já tinham costumes, né? Os costumes tanto da parte artística como religião, né? Então, por exemplo, eles já tinham a forma de expressar artisticamente através de pintura, do canto, da dança, né? Inclusive havia rituais que eles tinham uma dança específica, músicas específicas para determinadas ocasiões, né? E também trabalhos artesanais. Mas ao longo dos anos, né, com a vinda dos colonizadores, eles trouxeram, né, os seus costumes também, né? Que influenciou, né, os povos na época do Brasil colônia, né? O estilo barroco europeu, né, que foi uma das influências artísticas. Esse estilo barroco, ele surgiu no final do século XVI e perdurou até meados do século XVIII. Ele iniciou na Itália, depois foi para os países católicos da Europa e da América. Como só depois veio aqui para o Brasil, né? Ele se desenvolveu depois do século XVIII, né? Então ficou entre o século XVIII e XIX. Características do barroco imagens muito carregadas, cheias de informações. Às vezes eles expressavam pessimismo, o conflito entre o eu e o mundo. Com isso, foi formando artistas e artesãos autodidatas, os quais muitos eram escravizados. Dessa forma, as características utilizadas eram bastante subjetivas, né? E ainda se fosse muito bem elaboradas, né, eles não, de uma certa forma, não embarcavam um estudo formal de arte, como acontecia em outras academias, das academias de arte na Europa, porque o nosso continente aqui praticamente era novo no conceito arte. Então apenas os primeiros habitantes aqui que tinham os seus próprios costumes, né? Então vieram pessoas de fora, né, com costumes completamente diferentes. E é lógico, né, é óbvio que não ia ser iguais às mesmas escolas, aos mesmos ensinamentos das academias de arte da Europa. Porém, aconteceu uma coisa, que é a missão artística francesa. A missão artística francesa era composta por um grupo de artistas. Esse grupo de artistas franceses chegou ao Brasil logo depois do falecimento de dois grandes representantes da arte barroca brasileira, que foi o Antônio Francisco Lisboa, que era o famoso Aleijadinho, e o Valentim da Fonseca e Silva, né, que foi o mestre Valentim, né? Esses integrantes, né, da missão artística francesa, eles desempenharam um papel muito importante na história do Brasil. Esse grupo, eles defendiam muito o neoclassicismo, que eles trouxeram esse estilo da França. O que é neoclassicismo? Para quem não sabe, deixa eu ampliar aqui, né? A letrinha está tão pequena. Olha, aqui tem um conceito do que é o neoclassicismo, né, que é um movimento cultural que surge na Europa entre os séculos XVIII e XIX, o qual propõe a retomada da arte greco-romana
e opõe ao estilo barroco. Então esse pessoal que trouxeram esse estilo da França tinha uma característica que eles eram muito rígidos, né, por seguir padrões muito formais. E eles defendiam um conceito que era o estudo do desenho, que era antes da pintura, né? Também a execução dos traços bem definidos. Por exemplo, a obra Vista da Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, de 1816, pintado no Brasil por Nicolas Antoine Taunay, que é um exemplo de pintura neoclássica. Hoje se encontra no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro, essa obra. Bom, chegada da família real portuguesa. Essa imagem retrata o embarque do príncipe regente para o Brasil. Olha só, deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Essa obra de 1807 também está no Rio de Janeiro, Museu Histórico Nacional. Este quadro, pessoal, ele retrata o momento da transferência da corte portuguesa para o Brasil, né, que foi a vinda do novo regente, né, que é o que ia comandar, né, o Brasil, né, que era da família real. Essa família real ela permaneceu no país até em 1821. Né? Se eles vieram para o Brasil em 1807, então eles ficaram bastante tempo, né? Até 1821, né, quando Dom João VI e alguns outros integrantes da nobreza retornaram para o Brasil, para Portugal. Então eles ficaram até 1821 e voltou para Portugal. Certo, mas qual foi o motivo da vinda da corte portuguesa para as nossas terras brasileiras? Então, em torno na primeira década do século XIX, a França e a Inglaterra estavam disputando os portos europeus. Então, para variar, tinha briga, né? Tinha uma disputa. Então, Portugal estava muito enfraquecido na política. Então, o que eles fizeram? Tanto na política quanto na economia. Então, com a intenção, né, de manter a aliança política, né, estabelecida com a Inglaterra, como se diz, né, para ficar bem na fita, então o que eles fizeram? E também, sem poder enfrentar o domínio francês, então ele tentou manter uma postura neutra. Então, quer dizer, não foi nem para um lado nem para o outro, né? Não lutou nem para a Inglaterra, do lado da Inglaterra, nem do lado da França, né? Mas a França exigia o rompimento das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra. E também a prisão de alguns cidadãos ingleses, né, que moravam em Portugal. Olha o tanto que a Inglaterra, aliás, a França implicava, né? Então, o que Portugal fez? Decidiu manter as relações com a Inglaterra, porém foi transferida a corte real portuguesa para o Brasil, com a intenção de preservar a colônia longe da Inglaterra, né, e longe da França também. E com isso, com a vinda aqui ao Brasil, que era uma fonte muito grande de riqueza, evitaria que a coroa portuguesa fosse tomada por Napoleão. Vou mostrar para vocês alguns dos artistas que fizeram parte desse grupo, né, os integrantes da missão artística francesa. Um deles foi Jean-Baptiste Debré, famoso artista, pintor. A vinda desses artistas franceses, né, para o Brasil, ela foi liberada por um ex-secretário de curso de Belas Artes
lá no Instituto da França, né, no Museu de Louvre. Então tinha a participação de Debré, Tunay, né, que são os dois artistas de maior destaque no grupo, né, e também tinha participação de um arquiteto, que é Grandjean de Montagny, e um escultor, ele chama Auguste Marie Tounet, e um gravador, o Charles Simon, e entre outros. Então, eles só citaram alguns integrantes deste grupo francês. Que, por sinal, Debré, eles falavam que ele era considerado a alma da missão artística francesa. Então, ele teve muitas ideias, né? Ele inspirava as pinturas no neoclassicismo francês. Ele chegou aqui no Brasil com a intenção de criar uma forma política diferente, né? Um imaginário político, né? Que idealizasse a figura do rei como um herói. Então ele endeusava, vamos assim dizer. Ele gostava também, além de pintar as figuras, né, do rei como um herói, ele colocava também muita riqueza e prestígio nas obras dele. Isso aqui é uma obra, né, essa pintura é Napoleão, chamada Napoleão cruzando os Alpes. Fica gaguejando o nome. Mas quem pintou essa obra foi um primo dele, que era o aluno, né, um primo aluno, o Jacques Louis. Esta pintura já é de Debré, né, que é o retrato de Dom João VI. Olha só, tanta imponência, poder, riqueza. Então a característica dele era endeusar, colocar como um herói o grande rei. Olha só, tem a coroa, o trono, cheio de detalhes, riquíssimo. A capa, tudo bem feita, é a pura riqueza, né? Já esta obra, deixa eu colocar ela mais aqui, ela foi feita por Jacques Louis David, que o Debré foi o discípulo dele, né? Então essa obra aqui é do Jacques Louis. Só uma observação aqui, ó. É possível perceber que tanto na figura de Dom João VI, aquela que eu mostrei antes, quanto esta do Napoleão, são representadas na mesma posição, quer dizer, a indicação das pernas, o rosto quase de perfil, o cenário ao fundo também é muito semelhante entre ambas as obras. Também tem um pequeno trono cheio de riquezas e detalhes. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para vocês verem, ó. Uma perninha, uma frente e outra atrás, ó, olhando meio de lado, viu? A perna uma em frente da outra. Debré representou a força do trabalho negro, evidenciando como os africanos foram um elemento principal na formação do Brasil. O artista também relatou como esses trabalhadores aqui escravizados eram tratados de forma desumana e cruel. Olha só. Mesmo os escravizados que trabalhavam dentro das casas, eles eram constantemente tratados com indiferença, né? Ou se não fossem humanos, né? Como se não fossem humanos. Então, na obra, que é o Jantar, Debré retrata esta realidade em um dos ambientes falsamente acolhedor. Uma vez que as crianças e os adultos escravizados estão em uma posição de inferioridade em relação às figuras dos brancos. Enquanto os brancos estão sentados se alimentando, os negros estão sendo servidos. Olha, uma lá, todos em pé, descalço, inclusive as crianças nuas. Uma está na cozinha, outra está olhando a comida com vontade de comer, provavelmente estava com fome. E esta mulher, né, a escrava, acredito que eu acho que estava abanando, alguma coisa assim, estava trabalhando, enquanto isso morrendo de fome. Então as crianças ficavam ali
nuas, sentadas no chão, como se fossem animais. Mas esta obra aqui parece uma imagem acolhedora, mas não tinha nada disso. Totalmente, eles ignoravam totalmente as pessoas no fundo, tanto é que eles estão de costa para eles, né? Conseguem perceber isso? Nesta obra, o Debré ele está representando a chegada da Imperatriz Leopoldina. Comparando com as outras obras do autor, que ele retratava o cotidiano dos trabalhadores, é possível a gente observar as diferentes realidades que já existiam no Brasil. De um lado, uma população que vivia na pobreza, inclusive em constante exploração, e do outro lado, a abundância de riquezas dos nobres. Então, essa obra foi de 1818, também se encontra no Museu no Rio de Janeiro, Castro Maia. Em 1831, Debré voltou a Paris. Levou algumas de suas pinturas em aquarela, né? Ele levava também, tinha uns comentários sobre as cenas do cotidiano, mostrava, aliás, as cenas do cotidiano brasileiro, né? E publicou um maior legado do nosso país, que foi um livro que chama A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São em 3 volumes essa obra, esse livro. Página 112, atividade Jogo Rápido. Assim como Debré, que produziu gravuras com base em relatos sobre os indígenas, faça uma pintura ou desenho baseando-se no seguinte contexto. Em uma trilha dentro da floresta, havia 3 bandeirantes, 2 mulheres indígenas e 4 crianças também indígenas. Os bandeirantes estavam capturando as mulheres e as crianças indígenas. Então, eu quero que vocês desenhem este contexto. Não se preocupem em perfeição. Tentem visualizar esse contexto aqui e transfere para o livro, certo? Então, a próxima aula vocês, depois, né, para quem está assistindo o vídeo, pode me mandar para correção. Ok, pessoal? Então, bons estudos, um bom trabalho. Até mais.